Meu nome é Luísa, eu tenho 22 anos, eu sou natural de Iraí, Rio Grande do Sul. Eu estou no 5º semestre do curso de Medicina aqui da Católica. Eu sonho com medicina desde criança, né? Não tenho nenhum médico na minha família. Me inspirei muito na minha pediatra, eu tenho asma, então o cuidado que ela teve comigo na infância, isso foi uma referência para mim, esse cuidado humanizado, esse cuidado de afeto, uma relação muito próxima. Além disso, a minha mãe é técnica de enfermagem, então ela trazia algumas coisas do hospital para mim brincar, então isso, querendo ou não, sempre me influenciou um pouquinho. Adorava quando a minha pediatra ia, às vezes, na escola, dar alguma palestra, me inspirava nisso, de que no futuro eu gostaria de estar nesse lugar de fala, nesse lugar de aprendizado, de propagação de informações médicas. Então, eu sempre me vi na área da saúde, sempre me vi no contato próximo entre médico e paciente, num cuidado humanizado, e nunca me imaginei fazendo outro curso. Então, sempre bati o martelo para a medicina em si. Eu achava diferente o cuidado e o olhar, então não era um atendimento engessado, mecanizado, então era algo em que eu estava com alguém que eu sabia que estava se importando com a minha saúde e que eu sentia confiança. Então eu acho que isso que é o mais importante, eu me sentia à vontade e me sentia muito acolhida. Então essa relação médico-paciente em que tu se sente à vontade com o teu médico, que tu se sente disposto a falar e que tu se sente principalmente acolhido, eu acho que foi fundamental, porque eu me via fazendo exatamente isso. Sempre fui uma criança muito amorosa com a minha família e com todos aqueles que estavam ao meu redor, então eu sempre botei na minha cabeça que era isso que eu queria passar, esse contato, né? Uma relação mais humana, realmente. A Luísa que está nos consultórios é a Luísa que está em casa, então é a Luísa que está na roda de amigos. E muitas pessoas me falavam que eu teria que separar essa Luísa, eu teria que construir uma outra Luísa, mais fechada, mais profissional, para mim não me sobrecarregar e trazer tudo para dentro de mim, saber separar o profissional do pessoal. Mas eu aprendi, de certa maneira, a separar isso e sem manter essa essência, porque eu acredito que é isso que me diferencia e é isso que faz com que eu seja a Luísa, né? Faz parte de mim sorrir, faz parte de mim acolher, abraçar, então eu não me vejo de outra maneira, a não ser assim. Então é essa Luísa que eu quero continuar sendo nos consultórios e futuramente como profissional, né? Então esse olhar humanizado e totalizado para o paciente. Foi bem complicado, né? Porque sempre era a questão financeira, né? Então de ter suporte financeiro e também porque eu sempre falava que queria medicina, mas ninguém achava que eu realmente ia até o final nessa história. Então meus pais sempre me incentivaram, mas nunca foi. Se eu quisesse fazer outra coisa, eu seria livre para fazer, eu poderia fazer, que contaria com o apoio deles. E quando eu realmente disse, não, eu quero realmente fazer medicina, eu contei com a ajuda do compadre dos meus pais, que ele é anestesista, e eu me criei com a filha dele junto e brincando, e quando eu estava no ensino médio, ele sentou comigo e me perguntou, o que tu quer fazer? E eu disse, eu quero fazer medicina. Então ele disse, então vamos lá. E ele sentou comigo, ele perguntou qual eram as minhas maiores dificuldades. Eu disse que estava na matemática, eu não entendia como funcionava o Enem, eu não sabia que existia vestibulares, eu venho de uma escola pública. E ele sentou comigo e me explicou tudo. Tanto que desde aquele dia ele começou a me dar aulas de matemática no final de semana, quando eu estava no ensino médio. E também disse para mim que eu precisaria ir para o cursinho. Então ele conversou com os meus pais, explicou para os meus pais. E foi aí que a gente começou, tá, então a gente vai te apoiar nisso e a gente vai ir juntos nessa. Aí eu fui para fazer cursinho. Tá aqui na Católica não era uma possibilidade antes, né? Era para mim fazer uma universidade federal. O meu pai é construtor e a minha mãe é técnica de enfermagem. Então, quando eu passei aqui,
foi uma felicidade e ao mesmo tempo uma angústia de como que a gente vai dar conta. E hoje em dia a gente conta com ajuda, com apoio de amigos, de familiares, né? E para fazer com que esse sonho que se tornou também da minha família possa se tornar realidade. Então eu tenho uma família que me apoia muito e os meus pais sempre não mediram esforços para fazer com que eu estivesse aqui hoje. Quando eu passei aqui na Universidade Católica, eu tinha passado em outras universidades em Santa Catarina. E eu lembro que a gente pegou, sentou juntos e a gente fez os cálculos, né? Eu e a minha família, os meus pais sempre deixaram muito claro, sempre pontuaram para mim as dificuldades. Só que meu pai olhou para mim e disse, mas eu quero te dar um ensino de qualidade. Então a gente foi pesquisando e a gente viu que a Católica era assim a melhor opção para mim, em ensino e qualidade, tanto na prática. Meu pai sempre me disse que eu poderia ser o que eu quisesse, desde que eu fosse uma boa profissional. E ele disse que aqui na Católica aparentava me dar as melhores possibilidades na prática para que eu me formasse e estivesse preparado para o mercado de trabalho. Então a gente viu a qualidade do ensino, a gente pesquisou e a gente viu que aqui na Católica era sim a melhor opção para um ensino de qualidade, sem contar que dos 3 médicos da minha cidade, conhecidos pela minha família e que a minha mãe trabalha junto, 3 deles se formaram aqui na universidade. Então eles sempre falaram muito bem do ensino aqui da Católica, tanto que tem um deles que está 45 anos de formação aqui na Católica. Falaram muito bem da universidade, da preparação que o curso proporciona e também da cidade, né? E sim, foi bem difícil, mas a gente sempre colocou na cabeça o ensino de qualidade, né? Então, se era para mim sair de casa, que eu viesse para um lugar bom. Hoje em dia eu não me vejo em outra universidade. Que aqui tu tem sempre incentivo através das práticas, né, que é o que o estudante mais quer ouvir, é que ele vai ter prática desde o começo do ano. Então eu sempre falo para os meus amigos que querem cursar medicina, que na UCPEL eles vão encontrar desde o primeiro ano o contato com a prática e o contato com os pacientes. Sempre friso a estrutura da Católica, que é uma estrutura que cada vez mais se surpreende. Então, eu brilhava os olhos quando me falava que a Católica tinha 6 UBSs. Hoje em dia, ainda um ponto maior de referência é aqui o Campus da Saúde. Então, todo mundo fala para mim, vi no jornal que lá estão construindo um hospital de simulação. E eu falo, é muito legal. É uma experiência incrível. E é um contato assim mais realista possível, né? Então, um dos pontos positivos para incentivar a vir buscar aqui a Católica é o pessoal saber que a universidade ela está investindo na infraestrutura e que está proporcionando o melhor para os estudantes, né?